Bom demais. Irmãos, nós estamos em uma série que se iniciou na semana passada. Talvez você está vindo aqui pela primeira vez, muitos visitantes. Nós temos o costume de pregar em série, Ou seja, a gente define uma temática mais ampla e dentro dessa série a gente vai distribuindo nas mensagens alguns temas mais específicos. É claro que as mensagens, elas têm algum grau de conexão entre si. No entanto, você ter perdido a primeira mensagem não significa que você vai ficar perdido na série ou na mensagem que você se encontra hoje. Amém, igreja? Então fique muito tranquilo. Mas basicamente, essa série Imagens, Verbos e Filigranas é o nome dessa série. A gente está buscando pensar e refletir o imaginário cristão brasileiro a partir de verbos que nós observamos nas Escrituras e que Deus os conjuga e que nós devemos conjugá-los da maneira adequada. Basicamente nós pegamos aí algumas ações descritas nas Escrituras que são imperativos, ou seja, que nós devemos realizar, e nós estamos refletindo sobre como é que o imaginário cristão brasileiro tornou comum a interpretação desses verbos, olhando também para os seus detalhes. Na primeira parte da série nós tratamos sobre o verbo orar, e nós abordamos aqui características das dinâmicas de oração, do fluxo de oração, dessa compreensão de que oração é sempre resposta. Deus é quem nos aborda, Deus é quem inicia esse relacionamento. Portanto, as nossas orações, elas são sempre uma resposta ao Senhor. Esse acesso, a acessibilidade que Ele concede a nós, significa que é Ele quem toma a iniciativa do relacionamento. E hoje nós vamos tratar sobre um outro verbo, e um verbo muito importante, e eu diria que um verbo também, muitas das vezes, muito mal compreendido e substancialmente muito mal aplicado. Hoje nós abordaremos o verbo julgar. Repete comigo, julgar. Muito bem. Então, quando nós falamos sobre julgamento, é muito natural que a gente já coloque isso dentro de um âmbito um tanto quanto negativo, não é mesmo? Ou um tanto quanto ofensivo. A verdade é que com o avanço das redes sociais, a revolução digital e tudo mais, a gente tem um aumento da exposição das opiniões e, consequentemente, você também vai ter um aumento das opiniões contrárias, das avaliações, das concordâncias e discordâncias. A gente vive num mundo onde existe espaço para isso, As redes sociais são praças públicas, onde as pessoas se manifestam, onde as outras pessoas concordam e discordam, só que a gente vive um cenário um tanto quanto complexo. E um dos textos que é muito utilizado em situações onde pessoas são desaprovadas nas suas ações, expressões, ensinos e atitudes, é o texto de Mateus 7, Então é o grande texto que vai dizer, não julgueis. Então essa expressão muito forte, não julgueis, ela tem sido utilizada em todos os sentidos, e ela é quase que um salvo-conduto para que as pessoas vivam de maneira completamente desequilibrada, ignorando muitas das vezes a questão da coerência de fé, do conjunto de valores da fé cristã, falando dentro do âmbito do cristianismo, e utilizando sempre esse versículo como se fosse uma espécie de escudo, não julgueis, Não julgueis. Então, olha, eu faço o que eu quiser, e ninguém tem direito de meter o bedelho na minha vida, esse negócio de julgar é ruim, se você está julgando, você está querendo me controlar. No entanto, nós vamos perceber que o ato de julgar, ele é tanto uma das expressões mais comuns da parte de Deus para com os homens, como também há um tipo de expectativa das Escrituras de que a igreja julgue. O problema é que nós nos acostumamos a olhar para a expressão julgar como algo ruim, Julgamento sempre num tom negativo, mas julgar é algo bom, julgar é bom e necessário, e existem julgamentos em caráter de denúncia que ajudam a salvar pessoas, ajudam a sinalizar um caminho errado, um caminho tortuoso. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Então, existe uma maneira que Jesus desaprova de julgamento. E nós vamos mergulhar nas Escrituras para entender que tipo de julgamento que Jesus desaprova, mas qual que é o tipo que Ele aprova. Porque, ora, como eu disse, existe uma previsão nas Escrituras de que a igreja julgue, em diversos cenários. Por exemplo, a gente, acredito que seja importante começar destacando que a Bíblia diz que nós devemos julgar a nós mesmos, amém? Então, 1 Coríntios capítulo 11, 28, só estou introduzindo aqui o texto, nós vamos perceber que é necessário que os homens julguem a si mesmos no que diz respeito à ceia do Senhor, para que nós não venhamos a nos aproximar da mesa do Senhor, cujos elementos são o pão e o suco de uva, apontando para o corpo e sangue de Jesus, e nos aproximarmos pensando em nós mesmos. Temos que julgar a nós mesmos, olhar ao nosso redor, e o ato da ceia, ele deve ser realizado de maneira comunitária. Eu devo valorizar a comunhão. Eu não posso, no ato da ceia, pensar nos meus próprios interesses. Então eu devo julgar a mim mesmo. A Bíblia vai tratar também, por exemplo,
no que diz respeito a julgar a doutrina, julgar o ensino, julgar as profecias. A Bíblia vai dizer para nós, 1 João capítulo 4, verso 1, que nós devemos julgar os espíritos, as influências espirituais. Então existe muito texto que nos convocam para o ato de julgar. Agora, é evidente, a questão fica um pouco mais complexa quando nós falamos sobre julgar o outro, sobre julgar o próximo, julgar a falha do outro, o pecado do outro. E é interessante que a Bíblia também é muito enfática. Existe sim um dever, uma responsabilidade da igreja, seja ela numa pessoa representando a igreja, ou então, por meio do corpo igreja, realizar tais julgamentos. E, inclusive, demonstrado nas Escrituras uma espécie de caminho sobre como deve se suceder esse tipo de situação, de correção, de julgamento. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós não devemos ter medo do verbo julgar. Ele deve ser conjugado à semelhança dos outros. A questão é que existe um tipo ruim, existe uma maneira ruim de se realizar ou de se praticar tal ação. E nós vamos buscar nas Escrituras a maneira que agrada ao Senhor. Amém? Maravilha. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 1. E para essa primeira leitura nós vamos ficar de pé. Mateus capítulo 7, verso 1. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. Mateus 7,1 vai dizer da seguinte maneira: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga ou da trave que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga ou uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga de seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela alegria, Pai, da gente poder congregar, da gente poder, como igreja, corpo reunido, abrir as Sagradas Escrituras, e é com humildade que nós nos aproximamos do texto sagrado, Pai. E nós pedimos pela sua misericórdia durante essa noite, sabe, Senhor, fala conosco, tema sensível, importante, e para que haja alinhamento, Pai, isso só será possível mediante o convencimento do Teu Santo Espírito, Pai. Então, que as distrações sejam eliminadas, que todo coração, ouvido esteja cativo, capturado pela Tua presença. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar. Maravilha. Bom, quando nós falamos sobre a expressão julgar, é evidente que eu não quero aqui extrapolar para um campo ou um olhar, um ângulo excessivamente jurídico, né? Eu creio que aí um profissional da área do direito teria muito mais autoridade para tratar do assunto. Mas o alvo aqui é tratar a expressão julgar de um viés teológico, de um olhar a partir das Escrituras e tendo Cristo como referência. Amém, igreja? Importante que se diga. No entanto, é importante se destacar também que essa expressão, esse verbo, essa ação de julgar um outro, alguém ou o mundo, é algo que acompanha a história da filosofia. Então nós vamos ter várias interpretações acerca do que seria julgar. Nós vamos ter algumas alas que vão apontar para o julgar mais como algo vinculado à razão do ser humano. Nós vamos ter outras linhas que vão apontar para o ato de julgar vinculado à expressão de liberdade, independente se isso tem um grau de racionalidade ou não. Nós vamos ter aí linhas que vão apontar para o ato de julgar totalmente tomado pela experiência sensorial, emocional do indivíduo. A questão é que nós vamos ter muitos autores, sejam eles dentro do campo do cristianismo, como Agostinho, como Tomás de Aquino, ou então outros, existencialistas, racionalistas e tantos outros que vão trazer as suas contribuições. O próprio Aristóteles, Platão, todos trouxeram aí sobre a importância do julgar, alguns apontando para a necessidade do julgamento, para que haja ordem, para que a sociedade avance, outros apontando para a situação do julgamento, como aquilo que é necessário para você estabelecer um esteio moral, né? A base da moralidade, ela também vai
nos oferecer essa capacidade de discernimento entre enxergar o que é certo, o que é errado e etc. Basicamente, o que eu estou querendo destacar é que julgar não é tema exclusivamente teológico, cristão. Julgar faz parte das nossas vidas. Afinal de contas, irmãos, nós estamos em constante julgamento. Você, neste exato momento, deve estar me julgando. Talvez a minha maneira de expressar o conteúdo que eu falo. E eu queria dizer que você não deve se inibir por isso. Pelo fato de eu ter constatado isso, você não deve se esquivar dessa responsabilidade. É um sinal de maturidade da igreja, julgar o que é ensinado, julgar o conteúdo do que é oferecido. É um sinal de imaturidade da igreja, quando ela fica tomada de um espírito acrítico. Ou seja, tudo que o homem de Deus com o microfone falar deve ser verdade, porque ele é o homem de Deus que está com o microfone. Isso é terrível, quando a comunidade não examina, não questiona, não julga. Essa é a expressão, julgar. Se a gente pudesse conceituar de maneira muito básica, julgar esse ato que vai envolver a opinião, mas não é só a opinião. Ele vai envolver opinião, vai envolver avaliação, ele vai envolver também uma decisão sobre algo ou alguém. Um determinado autor cristão diria: a diferença entre opinar e julgar é que na opinião pode haver uma fala sobre algo. Eu posso emitir uma constatação sobre algo sem necessariamente sentenciar aquela pessoa. O julgamento ele é acompanhado de sentença. Ele é acompanhado, vamos dizer assim, de um vislumbre do próximo passo. Ele aponta a direção. É quase como se fosse um tipo de direcionamento de destino. Ou seja, por conta disso, isso te levará àquilo. A opinião, por vezes, ela não vai acompanhar com essa necessidade de sentença. Já o julgamento, sim. Então, quando falamos sobre julgar, a gente está falando sobre princípios, sobre critérios, sobre regras, medidas que são utilizadas. É necessário um critério para que você paute o seu julgamento, e uma vez que a sentença é liberada, ela vai ter um devido rigor, ela vai ter uma devida medida. Amém, irmãos? Então, isso acompanharia aí o imaginário do que é o julgamento. E por que é tão importante para nós cristãos aprendermos esse verbo julgar? Porque, como eu disse aqui, nós vamos ter muitos textos nos convocando para essa missão. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Tessalônica da seguinte maneira: olha, vocês devem examinar a tudo, julgar a todas as coisas e reter o que é bom. Ou seja, dentro do imaginário cristão deve haver essa possibilidade de filtrar as coisas, de questionar, de julgar, de examinar, de fazer um contraste. E esse contraste, o nosso critério primário, deve ser a palavra de Deus. Ainda no verso 21, ou 20, 21 de Tessalonicenses vai dizer: julgai as profecias. E é interessante isso, né? Porque dentro do imaginário cristão, mais uma vez, quando falamos sobre questões proféticas, a profecia geralmente é acompanhada de um estereótipo, né? E esse estereótipo geralmente tem uma fala carregada, que é qual? Eis que vos digo, não é assim? Ou então no final da frase: assim diz o Senhor. E quando pessoas utilizam desse tipo de expressão, seja no começo, eis que vos digo, ou no final, assim diz o Senhor, isso traz para nós um senso de autoridade, como se de fato aquela pessoa fosse a boca de Deus aqui na terra. A questão é que essa pessoa que se colocou, assumiu esse risco de compartilhar uma mensagem supostamente espiritual de Deus para o povo, ela precisa ser avaliada no seu conteúdo. Toda profecia deve ser julgada. Julgar uma profecia não significa diminuir aquela pessoa que concebeu a profecia. Amém, irmãos? No entanto, isso é um imperativo. 1 Coríntios capítulo 14, salvo engano, verso 19, Paulo vai falar sobre isso. Olha, a igreja deve julgar o que é profetizado. Da mesma maneira, a igreja deve julgar o que é ensinado, irmãos. O que eu ensino aqui, por mais que você reconheça alguma credibilidade da minha vida, por mais que você confie na minha liderança, por mais que você esteja aqui há anos, você não pode cair no erro de não fomentar um espírito crítico. Não é antagonista, irmãos, amém? É um espírito crítico de quem ama mais as escrituras do que a mensagem que está sendo comunicada por alguém que você gosta. Você precisa passar por esse filtro. Espera aí, a mensagem de hoje foi uma bênção, o ensino foi maravilhoso, mas deixa eu observar nas escrituras se isso tem sentido, se isso tem coesão, se isso tem segurança bíblica no que está sendo feito. Amém, irmãos? Eu sei que, por vezes, pessoas que questionam, ou criticam, ou levantam para líderes espirituais, religiosos, algum desacordo que foi ensinado, geralmente elas são tidas como rebeldes, é ou não é? No entanto, irmãos, nós não podemos tratar um problema, que são pessoas que às vezes são antagonistas, que tudo vem problema, da maneira equivocada. Eu diria que um ambiente onde pessoas não têm um espírito minimamente crítico, ou seja, são acríticas, elas não conseguem examinar, julgar, elas simplesmente aceitam tudo, certo? Isso é um terreno completamente favorável para que haja abusos.
autoritarismo, para que haja controle por parte de líderes religiosos. Então, como que a igreja, uma igreja madura, ela consegue lidar com esse ambiente de tal maneira que o corpo não se sujeite a abusos e autoritarismo de líderes religiosos? Quando a igreja tem essa firme conduta de examinar, de julgar o conteúdo do que é pregado e do que é ensinado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, dentro desse terreno de abuso, a gente sempre vai perceber uma falta de crítica, certo? Então, um espírito acrítico das pessoas e, da mesma maneira, um desconforto muito grande daquele que recebe, um desconforto muito grande daquele que é abordado com dúvidas e questionamentos. Isso forma o cenário para que uma situação de abuso aconteça. Então, para que nós não caminhemos nessa situação de dependência das pessoas em relação a figuras religiosas, nós precisamos amar as Escrituras e examinar tudo que for pregado, tudo que for profetizado, tudo que for cantado, segundo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Claro, uma coisa, mais uma vez para deixar muito claro, são os antagonistas, pessoas que tentam achar coisas negativas em tudo, que fazem de um ponto crítico simplesmente uma tempestade e tornam um caos sempre que existe um tipo de discordância. Vocês estão me entendendo? Mas na própria Sagradas Escrituras nós vamos perceber que a igreja primitiva já teve que lidar com discordâncias. Atos capítulo 15, que é o primeiro concílio da igreja, eles estavam ali lidando com interpretações diversas sobre como a igreja de Jesus estava se desenvolvendo. O que eu quero dizer é que momentos de divergência, momentos de discordância, eles vão acontecer. Onde nós não podemos falhar? No critério que nós usamos. E qual é o critério que nós devemos usar? A palavra de Deus, Cristo Jesus. Se você entendeu até aqui, diga amém. Muito bem. Então, nós estamos falando sobre julgar. Esse texto, ele é muito importante para nós, muito importante. Por quê? Porque Jesus está trazendo um equilíbrio. Ele, em nenhum momento, ele está dizendo que o ato de julgar, ele é ruim. Porque, como eu disse, nós vamos ter vários outros textos que estão apontando na direção de que nós devemos julgar. Nós temos textos, por exemplo, como Mateus 7,15, um pouco mais para frente, falando para julgar ou discernir quem eram os falsos profetas. Já citei aqui 1 João 4,1, falando que nós devemos julgar os espíritos. Falei de julgar as profecias, falei sobre examinar as doutrinas. Tudo isso está dentro da responsabilidade cristã. No entanto, irmãos, nós vamos ter algumas situações, especialmente na igreja de Corinto, onde existe ali por parte de Paulo uma espécie de transmissão de responsabilidade. Paulo, ele se frustra, porque a igreja de Corinto não teve a competência, a capacidade de julgar uma causa. Olha, Paulo vai destacar isso em 1 Coríntios capítulo 6, salvo engano, verso 5. Olha, vocês não tiveram a capacidade de julgar uma causa entre vocês. Vocês tiveram que recorrer a outras instâncias, vamos dizer assim, sendo que entre vocês tinham a capacidade de discernir e estabelecer um julgamento acerca dessa situação. Ainda, a palavra de Deus nos convida a julgar os impenitentes. Aí eu talvez se pergunte, o que significa isso? Significa que a Bíblia traz para nós situações de pessoas que, diante do pecado, diante do delito, e sendo repreendidas, não aceitam. A Bíblia orienta, como diz Mateus capítulo 18, que se essa pessoa resiste a essa primeira situação de constatação de pecado, se há um amparo das Escrituras para que essa correção aconteça, a disciplina aconteça, e a pessoa resiste, então é importante que eu traga uma outra ou outras duas testemunhas. A Bíblia vai dizer que ainda assim é possível que essa pessoa resista, ela não aceite, ela se sinta desconfortável com isso, e aí a Bíblia fala de uma outra instância, apresentar aquela situação pecaminosa diante da comunidade. Esse ato não é para vergonha, esse ato é para restauração. Dentro do estabelecimento do julgamento de Cristo, sempre existe uma perspectiva de misericórdia e de restauração. De tal maneira que, se ainda assim, esse irmão, que foi procurado pelo primeiro, e depois por outras testemunhas, e depois exposto à igreja, ainda assim ele resistir, aí a palavra de Deus vai dizer, considere-o como um pagão ou publicano, ou seja, é um caso de excomunhão. Talvez você não saiba, mas toda igreja séria, toda igreja saudável, aqui é uma delas, no seu estatuto ela deve ter critérios de exclusão, ela deve ter critérios de excomunhão, de uma pessoa ser excomungada. Nunca passamos por isso, amém, irmãos? Glória a Deus, amém. Mas tem que existir, tem que haver uma previsibilidade. E que sentido seria esse? Um sentido de, então, uma caça às bruxas? Em hipótese alguma. O julgamento deve ser feito. Nós não podemos ficar inertes em relação ao mal. Efésios 5,11, não precisa abrir lá. O apóstolo Paulo vai dizer da seguinte maneira: vocês que foram salvos, agora vocês andam na luz. E uma das questões ou efeitos da luz nas nossas vidas é o quê? Expor aquilo que está em desordem, em desacordo. Ele vai dizer assim: olha, diante das obras más, vocês devem denunciar, vocês devem julgar.
Então nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos simplesmente fingir que está tudo bem, ou então pensar que a graça de Deus é uma espécie de cobertor para fingir que está tudo bem, entende? Não, é dever cristão, é dever da igreja, é uma expectativa divina em relação ao nosso comportamento aqui na terra, julgar situações pecaminosas, julgar situações de maldade, julgar situações que estão desalinhadas, para que haja restauração. Amém, meus irmãos? Isso é tão sério, porque o texto bíblico que eu citei aqui, Mateus 18, quando fala sobre o que fazer com irmãos em indisciplina, junto com Mateus 16, são os únicos episódios na Bíblia onde Jesus vai falar sobre a autoridade da igreja, de conceder à igreja as chaves do reino, e o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Os dois únicos contextos, o primeiro para falar sobre o avanço da igreja e de que o inferno não conseguiria conter o avanço da igreja, né, a expressão do reino, e no outro contexto de disciplina eclesiástica, no outro contexto onde a igreja agora seria essa responsável por exercer a autoridade, julgando e buscando a reconciliação dos irmãos. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém? Graças a Deus. Por que eu estou dizendo todas essas coisas? Para que você já se ambiente com essa ideia, que julgar é bom. Julgar é bom, mas a maneira de Cristo. Porque se não julgarmos a maneira de Cristo, e é o que nós vamos aprender agora, aí nós vamos ter muitos problemas. Glória a Deus? Então, novamente, Mateus capítulo 7, verso 1. Mateus 7, 1, nós já lemos, mas eu faço questão de ler novamente, vai dizer da seguinte maneira: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, em algumas versões com o mesmo critério que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Que é importante destacar aqui, o mesmo Jesus que está ensinando sobre não julgar para que vocês não sejam julgados, logo no verso 5, ele vai chamar aqueles ouvintes da mensagem de hipócritas. O que Jesus estava fazendo? Julgando. Amém, irmãos? Chamando eles de hipócritas. Em Mateus 6, por diversas vezes, 3 ou 4 vezes, Jesus vai chamar aqueles religiosos de hipócritas, falando sobre oração, falando sobre dar esmolas aos vulneráveis, falando sobre a maneira como eles jejuavam, porque Jesus ele estava ali apontando para a incoerência. A incoerência deve ser destacada, a incoerência, uma vez constatada, ela deve ser reparada. Jesus ele está deixando muito claro isso. Então quando Jesus diz não julgueis, ele não está dizendo julgar é mal, se abstenha disso, não há responsabilidade nenhuma. Não, ele está demonstrando que nós precisamos aprender a julgar bem. Nós precisamos aprender a julgar da maneira adequada. Porque julgando de maneira equivocada, nós vamos causar muito mal. Julgando de maneira descabida, nós vamos ferir as pessoas. Nós vamos machucar as pessoas de maneira desnecessária. Então eu quero que você preste muita atenção nisso. Quando nós falamos sobre julgamento, o que está em foco aqui para Jesus é a crítica que podemos realizar a alguém sem saber de fato quem somos. Julgar sem ser consciente de si. Jesus está criticando aqui uma forma de julgamento onde o meu senso de proporção, uma das definições de justiça é essa, né? Senso de proporção, ele é equivocado, ele é mal feito. Provérbios 24, 23 vai falar sobre isso. Nós temos que ter um tipo de julgamento proporcional. Provérbios 25, 8 vai falar sobre o julgamento precipitado. Então, Jesus ele está sendo cirúrgico aqui. Existe um julgamento que ele é equivocado. E qual é esse julgamento equivocado? É quando você não tem consciência de si mesmo. Ou seja, você parte para julgar o outro, o erro, o pecado, mas você vai cheio de si mesmo, mas sem a consciência de quem você é. Parece paradoxal isso, né? Você vai ensimesmado, cheio de si, mas sem a consciência devida de si mesmo. Por quê? Quando nós cultivamos a consciência de si, de quem nós somos, de onde nós viemos, e de que nós herdamos a mesma corrupção e malignidade do pecado, que a pessoa que está hoje em pecado, isso nos nivela. O modelo de julgamento de Jesus, que ele nos incumbe em relação ao próximo, não deve ser de cima para baixo, não deve ser do maior para o menor, não deve ser do superior para o inferior, porque muitas das vezes os nossos julgamentos ele é assim, tomado de moralidade. Olha, minha vida é reta, eu consigo fazer as coisas bem, eu estou aqui há tantos anos na igreja, e essa pessoa agora, ela está tomada de pecado, então eu me sinto superior a ela, e aí eu vou julgar sem a consciência de que eu vim do mesmo lugar, sem a consciência de que as limitações que ela tem por conta do pecado, talvez hoje eu não esteja nessa estação de limitação, mas eu já estive um dia. Quem está entendendo, diga amém. A minha aproximação muda, porque eu não vou julgar e utilizando a minha capa de moralidade para me fazer superior ao outro e assim diminuir o outro. Não, eu me nivelo, porque eu tomo a consciência de quem eu sou. Peraí, essa pessoa está em pecado,
mas eu herdei o pecado de Adão também. E eu também já me vi prisioneiro, escravo, seja de um pecado, seja de uma falha, seja de um trauma, seja de uma situação, seja de um vício. Então, a minha abordagem, ela começa a ser carregada de misericórdia. Percebe que o texto, Jesus em nenhum momento vai dizer que o cisco no olho do irmão não existia. Amém? Em nenhum momento ele vai dizer que constatar o cisco no olho do irmão fosse errado, ou que aquele cisco era uma ilusão. Não, por quê? Porque ciscos existem. Amém, irmãos? Agora, isso é a experiência humana. Nós temos uma profunda habilidade de enxergar o erro no outro, e ainda assim, nós temos grande dificuldade de enxergar os erros que nós carregamos. Amém? Nós temos essa profunda competência de, à distância, identificar o que está desalinhado. Ainda assim, nós carregamos esse mistério. Mesmo conseguindo enxergar o erro dos outros, nós temos muita dificuldade de refletir a respeito dos erros dos nossos corações. Você está aqui ou foi embora, irmão? Amém? Então Jesus está criticando essa forma de julgamento, onde eu chego e o meu critério sou eu mesmo. Se eu sou o critério para julgar o outro, significa que Cristo não é o parâmetro. É necessário que Cristo seja o parâmetro. Todas as vezes que eu me torno o critério para que o outro seja julgado, isso significa que eu estou cheio de mim mesmo, mas ainda assim eu estou sem a consciência de quem eu sou. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando eu abordo uma outra pessoa diante de um erro, diante de uma falha, ainda que haja severidade em algumas situações, eu vou tratar sobre isso ainda. Ainda assim, eu tenho que ser tomado de misericórdia, eu tenho que buscar a restauração, eu tenho que buscar a reconciliação, porque o meu alvo não é sair daquele momento de julgamento me sentindo mais superior do que quando eu entrei naquele julgamento. Amém? Quase que eu fui julgado pelo palco aqui, amém? Amém? Maria Clara que disse domingo passado: pai, por que você fica metade para fora do palco? Ela perguntou. Falei, isso são habilidades, amém? Então, a gente conquista ao longo do tempo. Amém. Então, é importante você entender isso. Deixa eu ler algumas coisas para vocês. Julgar sem ser consciente de si. Julgar sem a capacidade de olhar para si com clareza. Julgar sem clareza que impede de enxergar o outro com misericórdia. E também nos impede de enxergar o quão pequeno nós somos. Quando nós não temos a consciência da nossa miserabilidade, de onde nós viemos, aí calma, a nossa origem é celestial. Mas eu estou falando aqui de onde nós viemos no sentido de pecado herdado aqui na terra. Amém, irmãos? A Bíblia vai nos dizer em Romanos 3 que todos pecaram, portanto estão destituídos da glória de Deus. Isso nos nivela. Todos nós viemos dessa herança pecaminosa, chamada pecado original. Corrupção e maldição herdadas pelo pecado de Adão. Amém? Esse é o único tipo de maldição hereditária, para quem gosta. Amém, irmãos? Então, todo tipo de forma de maldição hereditária, da avó, do vô, do tio, do cachorro, do gato, esquece, é balela, péssimo ensino teológico. Mas há um tipo de maldição herdada pela figura de Adão, pelo pecado de Adão. E que essa mesma maldição é quebrada na cruz de Cristo. Amém, irmãos? Ele se fez maldito, portanto nós não somos mais amaldiçoados, nós somos abençoados. Então, no ato de julgar, eu preciso trazer à minha memória essa consciência de miséria. Eu preciso lembrar a minha alma do quão miserável eu era sem Cristo Jesus, e do quão miserável eu continuo sendo, porque sem a graça dele eu deixo de existir. Amém, irmãos? Isso me faz sensibilizar com a situação. Presta atenção, eu não vou deixar de apontar o cisco, eu não vou deixar de julgar o cisco. No entanto, eu vou ter essa autoconsciência de reconhecer que eu também tenho limitações, de que eu também tenho traves. Amém, meus irmãos? Jesus não está dizendo não julgue em absoluto, porque o julgamento não serve para nada. Não, ele está dizendo não julgue dessa maneira, onde o critério é você. Duas coisas são importantes no texto, no que diz respeito a julgamento. Repete comigo: critério e medidas. Pronto. Então o critério diz respeito à referência, ao parâmetro que nós utilizamos. E o alvo aqui do ensino de Jesus é: quando você se coloca como critério, quando você se coloca como parâmetro, isso significa um julgamento que já está enviesado, ou muito enviesado. Um julgamento que está tomado por esse senso de superioridade, porque não é você quem está no pecado naquela circunstância. Amém? Então o alvo aqui é termos julgamentos em relação a um a outro, onde a referência, onde eu consiga ver Cristo como a referência, onde eu consiga, mesmo apontando para o cisco do olho do irmão, eu ter essa clareza, essa autoconsciência de que eu também tenho limitações, e a minha abordagem ela é carregada de misericórdia, ainda que em um caráter de denúncia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse mesmo texto, né, sob a ótica de Lucas, vai estar em Lucas capítulo 6, 37 ao 42. E lá, ele vai utilizar algumas das expressões que Mateus utiliza, mas ele vai utilizar uma outra ilustração. Ele vai falar de um cego guiando outro cego.
É interessante essa ilustração, porque basicamente quando ele coloca um guiando o outro, significa que esse um que guia, ele está plenamente convicto de para onde ele está indo. Quando nós somos ensimesmados, quando nós nos colocamos como padrão a ser seguido e não Cristo, é isso que acontece. A gente segue numa orientação profundamente desorientada, mas estamos plenamente convictos de que nós sabemos para onde nós queremos levar as pessoas. Meu irmão, nós devemos ser dependentes não da força do nosso próprio braço. Nós devemos ser dependentes não da nossa força de cognição. Nós devemos ser dependentes de Cristo Jesus. Amém? Tanto para servir, para ajudar, quanto mais para julgar. Seguindo, Jesus ele quer coibir a falta de proporcionalidade dos julgamentos, que tem como pano de fundo uma falta de consciência da nossa própria miserabilidade. Não julguem sem misericórdia, para que não sejais julgados sem misericórdia. Jesus não está tratando dos julgados aqui, ele está tratando dos julgadores, daqueles que julgam. Jesus não está proibindo as pessoas que julguem, mas ele está proibindo que julguem segundo o modo que ele explicita no texto. Jesus aponta para uma proporcionalidade. Como eu disse aqui, a noção de justiça é a noção das proporções. Justiça é a boa medida, é o juízo proporcional. Julgar não é ruim, irmão, julgar é bom. Glória a Deus. É difícil, né? Haver uma concordância, mas é bom, amém, aleluia. Mas Jesus deixa claro que é uma forma maligna de julgamento, aquele que é desproporcional. Esse tipo de julgamento, ele deve ser rechaçado. E para que esse julgamento proporcional aconteça, é necessário que eu tenha o critério Cristo, e que também que eu avalie a medida. E a medida aqui entende-se como rigor. Entende-se como rigor. Apenas, a gente vai ganhar tempo, então não precisa abrir lá, mas eu quero elucidar com uma história interessante que acontece em 2 Samuel 12, do verso 1 ao 7. É um texto muitíssimo conhecido por todos. É uma situação onde Deus levanta o profeta Natã para falar com Davi. Davi, cenas anteriores, 2 Samuel 12, do 1 ao 7. Davi, ele havia cometido um grupo de pecados significativos, né? Ele comete adultério com Batseba, e pelo contexto da cena a gente poderia dizer que ele a violenta sexualmente. Ele cria uma espécie de facção para tramar a morte de Urias, que era o esposo de Batseba, e depois ele consome a morte e omite, né, toda essa circunstância. E entenda, ali ele estava tão cheio de si e da sua posição, do seu encargo, da sua expressão ali de governo, que ele simplesmente não se arrepende, né? E aí Deus levanta o profeta Natã, e Natã vai falar com Davi. Só que Natã, ele vai carregado de misericórdia. E ele pega e começa a contar uma história. Ele começa a trazer uma parábola. Ele começa a trazer uma ilustração. E nessa ilustração, ele vai falar sobre uma situação extremamente injusta, né? Onde uma pessoa se aposta da propriedade de outro, né? De uma ovelhinha. E ele fica revoltado com aquilo. Fala, isso é um absurdo. Se acontecesse sobre o meu reinado, estou parafraseando, eu o sentenciaria à morte. Olha só. Davi foi rápido de enxergar o cisco da parábola. Ele enxergou rapidamente ali o erro daquela situação ilustrativa. Olha, se isso acontecesse dentro dos meus domínios, eu mandava matar. A sentença já estaria promulgada. Aí Natã, né, manso, humilde, vai dizer, então, essa pessoa é você, Davi. Não é? Pergunta, com toda essa ilustração, com todo esse ensino parabólico, o que é que Natã estava fazendo com Davi? Julgando. Amém? Ele estava trazendo luz, ele estava instrumentalizando a revelação divina para trazer clareza daquela ação pecaminosa, maldosa de Davi. Percebe que o intuito de Natã não é se colocar como superior a Davi, moralmente. Não é simplesmente sair daquela questão cheio de si ou autossuficiente. Não, ele se coloca humildemente para que haja restauração. Ele não deixa de denunciar, ele não deixa de apontar o erro, ele não deixa de apresentar que há algo que precisa ser restaurado. Amém, irmãos? Tem coisas que precisam ser julgadas. Quero fazer um parênteses aqui nesse momento. A gente precisa entender algo, né? Essa repreensão de Natã para Davi se torna um salmo lindo de arrependimento, o Salmo 51 de Davi, onde ele confessa o seu pecado, sua culpa. A gente precisa entender algo aqui, que por vezes a nossa nação tem sido ferida nesse contexto religioso e de situações de pecado de lideranças religiosas. Deixa eu dizer uma coisa é um irmão, aí vocês, um cometer pecado contra o outro, ou cometer um delito contra o outro, ou levantar uma inimizade, uma animosidade contra o outro. É importante que esse ferido procure, ou o ofendido procure o ofensor, amém, irmãos? Glória a Deus. Evidentemente que não estamos tratando aqui sobre questões policiais, amém? Mas situações mais básicas que geram desacordo, desalinhamento, né? Uma crítica, é importante que um procure o outro. Essa é a ordem bíblica, né? Então, diante de uma causa, procure o irmão.
havendo resistência, procure uma testemunha para ajudar nessa situação. Glória a Deus, esse é um passo. Agora presta atenção, quando são lideranças, pastores, como eu no meu caso, como a liderança aqui e outras lideranças religiosas do Brasil, e existe um tipo de infração pública, o tratamento tem que ser público. Amém, irmãos? É diferente. Então, quando há uma ferida no corpo, na comunidade, isso precisa ser tratado de maneira pública. No Brasil se tornou um tanto quanto comum algumas situações, isso é triste, tá? Falo isso com tristeza no coração, algumas situações de pastores que foram abusadores, que assediaram, que cometeram delitos graves, mas visando a restauração daquele irmão, tentaram tratar isso, vamos dizer assim, de maneira privada. Irmãos, diante de uma liderança, a liderança ela é um representante do corpo, ela tem incumbências e responsabilidades distintas dos demais. Amém? Então, o que fere o corpo a partir de uma liderança tem que ser tratado e exposto com o corpo. Quem entendeu, diga amém. O Paulo, orientando nas cartas pastorais, 1 Timóteo, ele vai tratar justamente sobre isso, sobre esse tipo de necessidade de tratamento público. E no Brasil acontecem umas coisas bem esquisitas, né? Eu me lembro de uma vez de um determinado irmão que cometeu um delito, e ele comete o delito, e alguns modelos de governo de igreja, eles têm uma concentração de poder muito grande na figura, né, da autarquia divina ali, né, do super ungido, né, assim? E aí o que acontece? A própria pessoa se disciplina. Então uma vez eu lembro de um, que ele pega, ele apresenta, fala assim, eu quero aqui me retratar, dizendo que realmente eu cometi o pecado, e portanto eu estou me disciplinando por 3 meses, ó, maravilhoso a situação. Então eu estou me disciplinando por 3 meses, daqui 3 meses estou retornando. E retornou como se nada tivesse acontecido. Irmãos, presta atenção. E eu já vi alguns também questionando isso. Mas Deus não perdoa? Cometeu o pecado, me arrependi, Deus não perdoa? Irmãos, Deus já perdoou lá na cruz do Calvário. Amém? Talvez você entrou aqui hoje carregado de pecado. Pois bem, todos os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Os que você cometeu ontem, os que você cometeu hoje, os que você está cometendo agora comigo. Amém, irmãos? Então assim, todos, de amanhã, daqui 10 anos, todos os pecados, eles na cruz do Calvário, eles já receberam a providência do perdão. Cadê o seu amém? Joia. Provar desse perdão da cruz do Calvário envolve um ato de fé, perfeito. Mas a provisão do pecado já está lá. O que muitos não entendem é que uma coisa é o perdão absoluto de Deus, ele é de uma vez por todas. Outra coisa é a restauração do testemunho. E a restauração do testemunho não tem prazo, irmão. Pode levar tempo. Pode levar meses, pode levar anos, a gente não sabe. Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando uma liderança religiosa comete um ato pecaminoso que venha ferir o corpo, é importante que seja tratado com o corpo e rapidamente seja retirado de exposição. Não tem que estar pensando agora em ministério, ele tem que pensar em restauração. Amém, irmãos? Então, eu fico assim muito consternado quando eu vejo situações onde, infelizmente, essas coisas, acontecem. E quando acontece, existe uma urgência de restaurar o ministério. Irmãos, a última coisa que tem que se pensar é em ministério. O que você tem que pensar agora é o quê? Restauração do testemunho. Tem que pensar o quê? Na restauração da família, geralmente está ferida, destroçada, arrebentada. Então, quando existe ali uma urgência do ministério em detrimento do próprio testemunho da família, já começou errado esse tratamento. Amém? Então é importante pontuar essas coisas. Voltando aqui, né, que eu abri esse parênteses sobre questões públicas. Aí talvez vocês perguntem, puxa, mas julgamentos públicos, exposições públicas, isso cabe a nós? Ora, se a gente puder ler Jeremias, vamos lá, Jeremias capítulo 5, verso 30. Esse texto é importante para nós. Nossa, que bênção, está sobrando tempo, aleluia. Hoje de manhã faltou, mas deu certo, concluí toda a mensagem. Jeremias 5:30, olha só, o caráter de denúncia profética. Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra, os profetas profetizam mentiras, palavra dura, irmão. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Então, quem foi julgado aqui? O profeta, o sacerdote e o povo, a todo mundo aqui sendo julgado. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Existem questões públicas e que devem receber um caráter de denúncia pública. Amém? É totalmente diferente de uma vez que você tem uma questão diretamente com o seu irmão, você naquela, vamos dizer, naquele desespero, naquela precipitação, quer tornar público para que de repente você angarie pessoas para lhe apoiar naquela questão. Vocês estão conseguindo entender a falta de proporção? Agora, existem questões graves, são públicas, irmãos, e que tem que ser apontado, denunciado de maneira pública. Nós não podemos fechar os olhos. Existem coisas que estão desfigurando a mensagem.
Não que a mensagem de Cristo ou o próprio Cristo precise da nossa defesa, amém? Não precisa, ele continua sendo Cristo, mas é um encargo, somos representantes de Cristo. Muito do que aquilo chamam de igreja, ou chamam de ensino, e falam em nome de Deus, não é de Deus, irmãos. Se tornou comum na nossa nação usar Deus no fim da frase, não é? É em nome de Deus, mas nem tudo que é em nome de Deus provém de Deus, irmãos. Nem tudo que fala da fé de Deus é de fato alinhado com as Escrituras. Então precisa ser denunciado. Existem comportamentos normalizados, existem questões que estão no imaginário cristão, onde pelo comportamento de massa, né, quando você tem grupos artísticos, pessoas de grande nome aplaudindo, aquilo se torna comum e normal. Errado deve ser eu. Não. O nosso parâmetro, critério de julgamento deve ser a palavra, irmão. Glória a Deus. Tem que partir da palavra, ela é o critério. Ainda que a maioria esteja fazendo de um jeito, indo numa direção, ainda que as pessoas estejam usando o nome de Deus, não significa que é aprovado por Deus. É necessário um caráter de denúncia pública, amém? Existem situações que se tratam no privado, e na maioria delas, nas questões entre irmãos, mas existem coisas que tem que ser tratado publicamente, sempre valorizando o senso de proporção. Vamos continuar aqui, seguindo. Julgar é um fato. Todos julgamos, estamos em constante ato de julgamento, com os olhos, com a boca e com o coração. Estamos sempre julgando. Nosso cérebro, ele tem essa facilidade de definir padrões, e a partir desses padrões, definir posições e tomadas de decisões. A questão é que nós devemos sujeitar também esse mecanismo de julgamento, que envolve aí o nosso cérebro e também o nosso coração, nós devemos sujeitá-los ao Senhor, para que até mesmo no ato de julgar, quando formos julgar, nós possamos glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Isso é importante. O ato de julgar, ele é bom, se a gente olhar do prisma de Cristo. Mas se o prisma, ou se a referência do julgamento formos nós mesmos, aí julgar é ruim. Se nós não passarmos por esse senso de miséria de nós mesmos, se nós não compreendemos a nossa pequenez enquanto seres humanos, e não nos lembrarmos que nós viemos dessa mesma circunstância de pecado, quanto aquele que está em pecado, nós fatalmente não estabeleceremos um julgamento que seja minimamente carregado de misericórdia. Amém? Vamos seguir. Vou entender o silêncio de vocês como estou refletindo. Espera, está chegando. Amém? A beleza da igreja está no fato de que não temos olhos suficientes para ver a trave em nossos olhos. Jesus está dizendo, seu olho é tão bom que enxerga um cisco, ao mesmo tempo é tão limitado que não consegue perceber uma trave. Jesus está utilizando uma linguagem, né, ilustrativa, carregada de hiperbolismos. Ele não está negando a constatação do cisco no olho do irmão, mas ele está questionando a falta de percepção de seu próprio erro, de sua própria limitação. Essa ignorância de si gera algo abominável, o senso de superioridade sobre outros. Por isso não nos percebemos, não há empatia, muito menos compaixão. Infelizmente, irmãos, eu falo isso mais uma vez, com pesar no coração, em nome de Jesus, o meu alvo não é a nação brasileira, o meu alvo são vocês, a comunidade que Deus me confiou. Amém? Estou falando isso desde a primeira mensagem. Estou aqui para falar em nome do Brasil, não, estou aqui para falar para vocês, para a gente tratar e crescer como família. Agora, eu uso o que acontece no Brasil como referência, né, como exemplo. E assim, sendo muito sincero, tem coisas que dói o coração da gente assistir, irmãos. Tem situações que a gente percebe e que vão se tornando comuns e utilizando o nome de Deus. Por exemplo, é muito comum hoje as pessoas que professam a fé cristã se utilizarem de serem de Cristo e de estar na igreja e se sentirem superiores moralmente do que pessoas que não estão na igreja. E isso vai direcionando para um discurso intolerante, que não consegue lidar com aquele que discorda de você. A gente vive num tempo que eu chamo de ditadura do ou. Basicamente, as pessoas, dentro da igreja e fora, elas não assimilam bem que você consiga discordar de algo sem necessariamente você se tornar inimigo daquilo. Faz sentido, irmão? Então não, é possível que você simplesmente diga assim, muito bom, não quero, para mim, não concordo, mas vamos comer um bolo, amém? E está tudo bem. Não, hoje o pensamento é, você não concorda, você não gosta, você não participa, então você deve odiar, inimigo mortal, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. E não, nós não podemos aceitar isso, é falta de proporção. É totalmente legítimo que você venha a essa igreja, talvez seja a sua primeira experiência, e você sair daqui e diga assim, não gostei. Isso não nos transforma em inimigos, não nos transforma agora em seres que se odeiam. É legítimo.
você concordar, você discordar, você gostar, você não gostar. Amém, irmãos? Mas de uma certa maneira, no mundo que a gente vive, você não gostar de algo, não compactuar com algo, rapidamente já te transfere para a legião dos inimigos. E a ideia não é essa, isso na verdade é uma infantilidade, é uma falta de maturidade tremenda. É possível sentar na mesa com pessoas que têm desacordos, inclusive da fé, irmão. É possível que você cultive amizade de pessoas que talvez não tenham exatamente a mesma orientação religiosa que você. É evidente que você precisa ficar atento às circunstâncias de influência, se aquilo contamina, se afeta a sua fé, amém? Mas pessoas cada vez mais vigorosas, maduras, espiritualmente falando, uma das suas características é justamente isso. A firmeza da palavra, a segurança de Cristo, a certeza de que outras influências de fora não afetarão a sua fé, a sua forma de crer. Glória a Deus, irmãos. E por vezes isso é capturado, encapsulado por discursos políticos. Então cria-se uma espécie de pensamento onde o cristianismo se aloja em um pensamento político. E a pessoa que não concorda da mesma maneira, obviamente ela é má, ela é abominável, ela tem que deixar de existir na terra. Isso fere os princípios elementares da fé cristã. Amém, irmãos? Então cuidado para você não engolir qualquer coisa, porque determinada pessoa fala em nome de Deus, ou tecnicamente dialoga mais com a sua agenda que você está cada vez mais de acordo. Não, nós precisamos cultivar esse senso crítico dentro do ambiente religioso, examinando a palavra, a profecia, a doutrina, amém? Glória a Deus, comportamentos, e também precisamos ter esse critério crítico em relação à nossa nação, em relação a pessoas que usam o discurso religioso, usam a fala em nome de Deus. Você está aqui, gente? Isso é um sinal, uma expressão de maturidade, né? Seguindo, eu quero trazer aqui algumas falas do reverendo Jonas Madureira, me influenciou profundamente na mensagem de hoje, ao tratar sobre julgamento. E ele vai dizer: a misericórdia só acontece quando nós olhamos. Não, desculpa, tem outras falas dele que eu quero trazer aqui também. Vamos. O auto-engano, ou seja, a falta da consciência de si, é a arte do coração que utilizamos para reimaginar o nosso eu, para repintar a nossa identidade. Temos a capacidade, diz Jonas Madureira, de imaginar quem nós somos e acreditar nisso. Temos a capacidade de criar uma mentira sobre quem nós somos e acreditar nessa mentira. Geralmente esse pensamento ele é ancorado por uma péssima interpretação de provérbios, né? Assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Isso é muito fomentado, né? As pessoas, tá vendo? Você tem que se ver dessa maneira, você tem que se ver lá em cima, sempre conquistando, tá vendo? Acredite nessa verdade. Calma, não é isso que o provérbio está ensinando. Na verdade o tom ali do ensino não é nem esse. A verdade é que esse tipo de imagem, onde eu projeto uma ideia ultra vencedora de mim mesmo, ela vai me enveredando em um discurso perigoso. Por quê? Porque eu vou ficando cheio de mim mesmo, de uma projeção super vitória de mim mesmo, vitoriosa. Não. A projeção primária quando eu me deparo com o evangelho é: eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Messias. O que sobra de mim diante das minhas competências e resultados é nada. Eu continuo precisando de um Salvador, porque sem Ele as minhas conquistas virarão palha. Sem Ele a minha força não serve para nada. Sem Ele minhas competências não têm valor algum. Eu preciso de um Salvador. É esse o impacto que o Evangelho traz em nós. É essa imagem que Ele revela para nós. Uma imagem de miséria, uma imagem de pequenez, uma imagem de que nós estamos em necessidade de um Salvador. E a boa notícia é que esse Salvador veio. Cadê o seu amém? Glória a Deus. Seguindo, ainda uma outra fala do Jonas Madureira que eu acredito seja muito importante aqui para nós. A misericórdia só acontece, presta atenção nisso aqui, talvez seja uma das frases mais belas de hoje, certamente a mais. A misericórdia só acontece quando nós olhamos, não para o irmão com cisco no olho, não tanto quando nós enxergamos por causa de um outro irmão a trave em nossos olhos, mas quando vemos os espinhos na cabeça de Jesus. Amém. É quando a misericórdia começa a florescer. Porque se eu não tiver misericórdia, o meu julgamento vencerá a misericórdia. A minha sensação de superioridade no ato de julgar vai vencer aquele ato de misericórdia que poderia gerar reconciliação. Esse julgamento não é bem-vindo. Jesus está apontando para um julgamento que a misericórdia exerce o triunfo. A misericórdia vence o juízo. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. 6. Gálatas 6, verso 1 ao 4. Gálatas 6, do 1 ao 4 vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja
tentado. Parece fora de contexto essa fala, né? Porque está falando do julgamento de um outro, mas aí depois remete a um cuidado para não ser tentado. Percebe que há um equilíbrio? Você deve julgar, mas nesse movimento de julgar, não se esqueça que você também é susceptível ao erro. Consegue perceber o equilíbrio que Paulo está traçando aqui? Muito bem. Sabemos que o juiz de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juiz de Deus? É interessante, tem pessoas que falam bem assim: ninguém pode me julgar, só Deus. Tem certeza disso? Amém? Eu diria que o julgamento dele é deveras mais severo, amém? E ele utiliza, irmãos, para que nós sejamos julgados em posturas, atitudes, conteúdos e falas, justamente para que nós possamos nos aprumar, nos restaurar, reconciliar. O alvo do texto aqui, irmãos, é que haja o quê? Restauração. É que haja julgamentos, e eles são importantes, já deixei claro aqui, é algo bom, vem de Deus, sendo feito à maneira de Cristo, ele produz restauração, produz reconciliação. Esse bom julgamento, ele vai ser tomado de misericórdia. É interessante porque essa questão da proporcionalidade, ela é cara, ela é importante para Jesus. Não precisa abrir lá. Mas em João 7, do 21 ao 24, há um momento bem interessante, onde os religiosos da época estão questionando com Jesus, né? Estão tendo ali um problema, uma situação. E quando eles estão tendo essa situação, eles estão questionando Jesus ter praticado algumas questões no sábado. E Jesus pega e demonstra para eles que para outras circunstâncias, ali no caso a circuncisão, para eles não tinha problema ser no sábado. E Jesus pega o anteparo da lei e diz para eles: olha, a referência é a lei. E aí ele vai utilizar a expressão no verso 24, que muitos utilizam de maneira equivocada. Ele vai dizer: olha, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então Jesus está definindo o quê? Presta atenção, vocês religiosos, vocês estão se pautando pela aparência, mas mesmo tendo uma aparente sensação de justiça, por dentro vocês estão corrompidos. Jesus está querendo destacar o quê? Façam um julgamento justo, conheçam a história toda, consigam enxergar de maneira panorâmica, não seja precipitado no seu ato de julgamento. Ou no caso aqui na cena olhem para vocês mesmos. Vocês estão apontando um tipo de equívoco meu no sábado, sendo que vocês realizam tal prática também no sábado. Isso demonstra o quê? Que vocês não conhecem a lei pela qual vocês estão utilizando para me julgar. Amém, irmãos? Eu vejo algumas pessoas utilizando esse texto de maneira, assim, vamos dizer assim, tanto quanto controversa, como se fosse um salvo-conduto para você sair julgando todo mundo. É só não julgar pela aparência. O resto, posso descer a marreta. Não é bem assim. Não é essa a ideia do texto. Jesus, ele está trazendo equilíbrio em relação à situação onde ele estava sendo julgado. Amém, irmãos? Seguindo. Estou quase encerrando. Quando nós olhamos para os critérios e as medidas com as quais Jesus foi julgado, nós vamos perceber que houve o quê? Desproporcionalidade, não é? A maneira como julgaram Jesus, o rigor com o qual julgaram Jesus. Há um livro do John Stott chamado A Cruz de Cristo, talvez um dos maiores clássicos para falar sobre a doutrina da crucificação. É um espetáculo. E ali ele destrincha toda a questão legal do julgamento de Jesus, né? Do âmbito jurídico, etc. E também do cumprimento das promessas. É um espetáculo de livro, um espetáculo. Você precisa ler esse livro. E ali ele vai, em determinado capítulo, ele vai trazer ali quem é que levou Jesus para a cruz. E ele vai pegando desde os personagens, né? Caifás, Herodes, responsável, né, governamental da região da época, Pôncio Pilatos. Aí ele vai pegar os judeus e por fim ele vai falar toda a humanidade. Nós somos os responsáveis para que ele fosse para a cruz. Só que ele pega e fala: mas ele foi julgado por Deus. Deus julgou o pecado na pessoa de Cristo. Amém, irmãos? E foi justamente esse julgamento de Deus no pecado, por causa do pecado na pessoa de Cristo, que fez com que nós hoje pudéssemos receber dessa boa medida de graça a partir do sacrifício de Jesus. E isso deve estar no nosso imaginário quando nós vamos julgar alguém. Nós devemos nos perguntar, né, a semelhança da ilustração de Natan para Davi: será que o rigor, a medida com que nós utilizamos muitas das vezes nos julgamentos, será que nós toleraríamos? Será que nós suportaríamos tal julgamento? Não é? Às vezes nós somos rigorosos demais, sendo que nós não aceitaríamos tamanho rigor diante de tal situação. Então o julgamento é importante, mas nós precisamos ter esse cuidado de sermos tomados pela misericórdia. Aquele que julga o irmão com senso de si, ou seja,
estou plenamente consciente de quem eu sou. Sou dependente da graça, sou pequeno, preciso de um Salvador. Aquele que se aproxima dessa maneira, com misericórdia, amém? Tendo Cristo como critério, ele não vai julgar o irmão de cima para baixo. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Presta atenção. Quando nós somos tomados pela graça do Senhor, e ao deflagrar o cisco, né? Ao deflagrar ali o equívoco, a falha, o pecado, pelo bom dever cristão nós nos aproximamos e nós julgamos. Mas quando nós estabelecemos esse tipo de julgamento, tomados da consciência de si, não é em si mesmado, tá? Tomados da consciência de si, sabe o que acontece? Nós não vamos julgar as pessoas ou aproximar delas de cima para baixo. Antes, nós vamos julgar e falar com os joelhos dobrados, com as lágrimas no chão. Amém? Lágrimas dos olhos caindo ao chão. Há uma fala ainda do Jonas Madureira dizendo: quando eu abordo meu irmão carregado de misericórdia, ainda que eu tenha que ser duro, ainda que por vezes eu tenha que ser severo, é necessário que haja joelhos dobrados, lágrimas nos olhos, como quem diz: o teu pecado eu conheço, não porque te vi pecar, mas porque me vi pecar. Então vem orar comigo, para que Ele nos lave de todo pecado e toda impureza. Ele fecha dizendo: oramos muito por alguém, nós deveríamos orar mais com alguém. Amém, meus irmãos? Maravilha. Então o sangue de Jesus nos faz lembrar que a gente não precisa seguir a nossa natureza, de que a gente pode seguir a natureza do Redentor. A gente não precisa seguir essa natureza humana, caída. A gente pode seguir as expressões, os afetos de Cristo. Todas as vezes que a gente, teoricamente, perde por amor ao Senhor, a misericórdia de Deus triunfa. Eu quero, já para fechar mesmo, destacar duas questões. A primeira, coloca aquela imagem para nós. Eu quero trazer uma pintura aqui do século XVII, realizada pelo pintor Nicolas Poussin. E ele fez essa pintura baseada no texto de 1 Reis 3, 16, 28. É um texto muito conhecido, né? Eu vou parafrasear o texto aqui. Mas basicamente ali é uma situação de julgamento, né? Então você tem ali a figura de Salomão, e ele está com duas mães. Você percebe ali que uma mãe está com um filho que está em óbito, ele está morto, e a outra mãe está em desespero, e o filho está ali, ó. Tem um soldado que delicadamente está segurando o menino pelo pé com a espada apontada, né? Muito bem, que cena é essa? A cena é a seguinte, segundo o texto bíblico, presta atenção aqui, 1 Reis capítulo 3 é justamente o momento onde Salomão pede por sabedoria. E assim que Deus responde com sabedoria, enche ele de sabedoria, a primeira cena que aparece para nós no texto bíblico é uma cena de julgamento. E a sabedoria de Deus é testemunhada em um julgamento. Olha só que interessante essa sucessão de eventos. E aí o que acontece é que nós temos, o texto bíblico diz, duas mulheres, em algumas versões prostitutas, moravam na mesma casa, e as duas tinham um filho, cada uma tinha um filho. E acontece que uma determinada mulher dorme por cima do seu filho e ele morre. E ela, quando constata que o filho está morto, ela vai lá, sorrateiramente, pega o filho dela morto, coloca junto com a outra mãe, e pega o filho vivo da outra mãe e pega para ela. Aquela mãe que estava dormindo e não viu nada acontecer, quando ela acorda, ela se depara com seu filho morto nos braços. Ela fica desesperada. Mas quando chega a luz do dia, o alvorecer, ela percebe: não, esse não é meu filho é aquele. Então essa causa é levada. Olha só que situação, irmãos. Parece casos de família, né? Então assim, essa cena é levada para Salomão. Salomão, você vai ter que resolver essa situação. Esse abacaxi está contigo. E aí, o que fazer? A criança fica com quem? Aquela mãe que de fato perdeu o filho, agora tomada ali, toda pela situação traumática, ela diz: esse é o meu filho. Ela está enganada, ou seja, ela estava mentindo, né? Tomada ali talvez por raiva, pela frustração de ter ficado por cima do seu outro filho e ter matado ele. E a outra mãe, a verdadeira mãe daquela criança viva, que agora estava no braço do outro, fala: não, ela fez a troca, o meu filho é o que está vivo, esse filho que morreu não é o meu. Salomão, então, aí é interessante, né? Esses detalhes das escrituras. Ele pega, diga assim, cheio de sabedoria. Muito bem, ele cheio de sabedoria diz assim: muito bem, pega uma espada e vamos dividir no meio o menino e divide metade para cada. É até questionável que sabedoria que ele recebeu, né, irmãos? Essas cenas da Bíblia, irmão, para mim são fantásticas. Então, muito bem, olha, eu estou tomado de sabedoria, pega a espada, vamos lá. Vamos dividir o menino e metade fica para uma, metade para outra. A mãe, que estava mentindo no caso, e se apropriando do filho que não era dela, né? Ela vai dizer: tá bom, então eu fico com metade. A outra, irmão, entra em desespero, de forma alguma. Então eu prefiro que o filho fique com ela, eu abro mão. Quem está entendendo? Então ela, naquele ato, certo? Salomão, com a sua sabedoria, ele foi provocativo, para identificar quem é que estava falando a verdade. Então percebe que um julgamento com sabedoria fez revelar o que é a compaixão, a misericórdia. Olha que linda essa cena.
E é justamente isso que o bom julgamento provoca, causa. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, naquela situação, aquela mãe que de fato estava mentindo e enganando a si mesma, né? Fala, não, me dê metade então, metade do menino para mim resolve. E a mãe verdadeira dizendo, não, o meu amor por ele é maior do que o meu senso de posse. Eu abro mão então do meu filho. Dali, Salomão estabelece o decreto reconhecendo quem era a mãe verdadeira. Uma cena espetacular, não é, irmãos? Amém? Então esses são os frutos de um julgamento justo. Muito bem, e aí eu quero fechar, pode passar o slide, com um slide maravilhoso. Você percebe que é carregado de ilustrações e tecnologia, preto e branco, amém, irmãos? O que importa é o conteúdo. Então não julguem a aparência, amém? Mas para eu não ficar desesperado, porque eu não consegui passar todos os textos para vocês, o Gustavo domingo passado falou, por que você não põe um slide, o último só assim, ó, pum, com os textos que você queria ler? Eu falei, boa ideia, então eu adotei, amém? Então para a gente fechar aqui, então como julgar bem, diante de tudo isso foi falado? Como que a gente então estabelece um bom julgamento, se nós estamos sempre julgando, e é um imperativo bíblico julgar, como é que nós devemos julgar? De maneira muito simples. Primeiro, ser prudente e cauteloso no julgamento, né? A gente precisa ter cautela, a gente não pode ser estabanado no julgamento, precisamos ter cautela, precisamos carregar parcimônia para estabelecer julgamento. Nunca é uma situação fácil, embora seja bom julgar dentro dos parâmetros de Cristo, ainda assim não é fácil. Segundo, não seja precipitado. Provérbios adverte profundamente, não seja precipitado no julgamento, não saia por aí atropelando as fases, né? Tome cuidado, você precisa recolher os fatos, tudo que aconteceu, então não seja precipitado, porque certamente você vai estabelecer um julgamento injusto. Tenha bom senso, salgue, não amargue. Repete comigo, salgar, não amargar. Muito bem, eu coloco ali Mateus 5, 13 ao 16, que é justamente o texto que fala que nós somos sal da terra. Então, quando formos julgar situações, pessoas, pecado, cidades, instituições, precisamos lembrar sempre que no ato de julgar nós não podemos perder de vista a nossa essência de ser sal. Vamos salgar a situação e não gerar amargura. Quarto, não seja incoerente, hipócrita. Coloquei aqui o texto de Mateus 7, do 1 ao 6, que é justamente o texto que nós lemos, né? Esse julgamento que Jesus tanto ensinou e nós buscamos aprender aqui na noite de hoje, que é um julgamento incoerente, hipócrita, né? Onde eu não olho para mim antes, onde eu não reconheço minhas limitações, a minha pequenez, e eu estabeleço ali uma relação de juízo de superioridade e inferioridade. Isso é um julgamento hipócrita. Olhando para Gálatas 6:1, que nós já lemos também, não seja implacável. Não seja implacável, certo? Então assim, avalie todas as questões, tenha uma vista mais panorâmica dos fatos, não seja implacável, não absolutize, não reduza a pessoa àquela situação. Amém, irmãos? Seja implacável como quem não ouve, não escuta o outro lado, né? Só vai atropelando. Não, calma, escute, pondere, reflita, não precisa ser apressado. E então, quando for estabelecer o julgamento, não seja implacável, como quem simplesmente dá ouvidos a ninguém, só escuta a própria razão. Outro ponto, há momentos para a severidade. Isso aqui é importante, irmãos. Nem todo julgamento vai ser carregado de um tom mais incisivo, mas existem julgamentos que vai ser necessário um tom incisivo. Existe sim espaço para a severidade do julgamento, onde nós seremos duros de discurso. Presta atenção, irmãos, Mateus 23 é o momento que Jesus vai falar duro com aquele pessoal. A gente precisa tomar cuidado com isso aqui, amém? Porque às vezes a gente tem uma imagem de Jesus, e sim, eu creio que ele é uma figura divertida, bacana, tipo do The Chosen, amém? Super simpático, mas tem momentos que Jesus é muito duro. Amém? Então assim, a gente não pode imaginar Mateus 23 e Jesus dizendo assim, meus lindos, amém? Raça de víboras, amém? E ó, coraçãozinho para a plateia. Não dá, raça de víboras. Ele bate duro, seus hipócritas, raça de víboras. Há uma severidade, uma incisão no discurso que acompanha o sentimento. Isso é uma questão de coerência até na sua expressão. Mateus 23 é um texto duríssimo, que vai falar que basicamente eles eram ladrões, que os religiosos estavam matando os profetas, que o sangue dos profetas estava correndo pelas ruas. Jesus vai decretar um julgamento sobre a nação de Israel e o templo. Ele é duro, irmão. Não significa que Jesus vai ser sempre duro, que ele vai ser sempre severo, mas existe sim algumas situações que as suas expressões, a sua maneira de comunicar vai ser acompanhada de severidade. Quem entendeu, diga amém. Agora, se você sempre que estabelece um julgamento é excessivamente severo, muito provavelmente você é alguém que está pecando pela ira, sendo iracundo. Aí não dá, mas existe sim espaço para a severidade. Vocês riram, né, irmãos? Amém?
Penúltimo, seja misericordioso e perdoador. Aqui eu cito Mateus 18, 15 ao 35, que é uma situação que basicamente vai demonstrar que quem é muito perdoado deveria também estabelecer perdão com o outro, né? Você precisa ter essa proporção de que diante dos seus erros houve perdão e houve restauração. Então você precisa ser compassivo também com o erro do outro. Então seja misericordioso e perdoador. E por último, julgue com justiça. Cito ali João 7, 24, não julgueis pela aparência, bem como Jesus ensinou, e eu citei esse texto aqui. E cito por último Provérbios 23, acho que é 24, 23, acho que eu citei ali a referência errada, salvo engano, deixa eu ver, é 24, 23, eu citei errado. E ali vai falar também sobre um julgamento que é proporcional, que é justo, né? Bom, irmãos, basicamente era isso que eu queria passar para vocês, sobre como nós deveríamos julgar. E eu quero agora fechar de fato, eu tenho 3 minutos para encerrar, aleluia. Eu quero fechar lendo um texto em 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Esse é meu último texto para que nós possamos orar e encerrar de vez essa celebração. 1 Pedro 2,24 diz da seguinte maneira: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. O texto conclui: por suas feridas vocês foram curados. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Talvez você entrou aqui essa noite e você é uma pessoa ferida pelos julgamentos. Talvez você é alguém que, diante de um erro, e de fato você o cometeu, você foi abordado por uma situação, corrigido, instruído, julgado, né? E talvez não houve exposição, a pessoa até reservou ali o local da sua privacidade, mas de alguma maneira ou de outra você se sentiu ferido por aquela situação. Ou talvez porque faltou amparo bíblico, ou talvez porque você não sentiu afeto. Talvez você esteja até errado no seu julgamento, mas fato é, você está ferido. Ou você é alguém que foi exposto, né? Alguém que talvez conviveu em um ambiente extremamente tóxico e pessoas fizeram pouco caso de você, te diminuíram, te feriram publicamente e de maneira desonesta, de maneira injusta. Infelizmente essas coisas acontecem. Talvez você seja alguém que hoje está debaixo de uma dependência. Talvez você hoje esteja preso em um vício e você não se sente digno de caminhar com Jesus. Entende? O que eu quero dizer, irmãos, é que Jesus foi julgado no meu e no seu lugar na cruz do Calvário. A cruz era um local de julgamento. Hoje a cruz para nós é um sinal de quê? De vitória, amém? Mas porque Cristo subverteu a cruz. A cruz, até Cristo, ela apontava para julgamento, apontando para a excessividade, a malignidade do pecado. Jesus, ele subverte, ele ressignifica a cruz, perfeito. Mas ele ali é um sinal de que ele foi julgado em nosso lugar. Você que está em pecado, você que está aprisionado em algum vício, você que hoje se sente ferido pelos julgamentos, ou você que sabe da amargura de ter ferido o outro, sendo o ofensor, sendo aquele que julga, você que está pesado, você que está cansado. O que eu quero te dizer é que o meu e o seu pecado foi julgado na cruz do Calvário. Quero dizer que a mensagem de Cristo, ela traz alívio para quem está cansado. Ela tira as cargas de quem está caminhando encurvado, de tanto peso, tanta culpa e tanta condenação. Você está aqui, irmãos? Eu não poderia fechar essa mensagem que fala sobre o ato de julgar, que fala sobre a necessidade de nós julgarmos bem segundo Cristo, sem antes, ou fechar essa mensagem, sem fechar ela, destacando que o nosso pecado foi julgado na cruz do Calvário. Portanto, se nós podemos hoje julgar a maneira de Cristo, é porque primeiro ele foi julgado de maneira desproporcional no nosso lugar. Não há mais necessidade de você viver carregando esse próprio pecado e vivendo na força do seu próprio braço. Cristo Jesus já providenciou para você o perdão, ele rasgou o escrito de dívida, ele cancelou toda a culpa, ele se fez réu em nosso lugar. Amém? Quem foi abençoado, dá um glória a Deus bem forte aí. Quero orar com vocês, vamos ficar de pé. A não ser que você tenha algo muito urgente, irmão, para fazer, eu peço que você feche seus olhos, para que eu possa orar e a gente possa então encerrar essa reunião. Eu quero agradecer, irmãos. Eu esqueci de fazer esse agradecimento de manhã, mas também à noite. É um tema um pouco mais capcioso, né, criterioso. E tanto de manhã quanto à noite, na verdade é sempre, né? A nossa igreja, como recebe bem a palavra, amém? Ou pelo menos parece, né, irmão? Amém? Mas assim, o nível de atenção, olha, satisfaz quem está pregando, assim, a gente fica muito contente, né? O Gustavo pode falar isso, Renato, Milk, enfim. Impressionante o nível de atenção, a pouca distração, todo mundo muito atento, isso é maravilhoso. Espero que o ensino tenha sido claro.
fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua boa palavra. Obrigado pelo acesso que nós temos à Tua presença, ao ensino das Escrituras. E como foi dito desde o início, Pai, que o que foi ensinado seja julgado, seja examinado. Que os meus irmãos, Pai, sejam maduros o suficiente para não aceitar tudo o que eu falo, porque sou eu quem está falando, mas que cada conteúdo, que cada fala e expressão seja também examinada, porque a nossa regra, o nosso critério final é Cristo Jesus. E eu oro, Pai, para que Cristo seja a referência dessa igreja, a referência na casa dos meus irmãos, a referência no trato familiar, a referência no trato conjugal, a referência no trato da comunhão, a referência, Senhor, nos nossos julgamentos. Em nome de Jesus, Pai, nós aqui nos arrependemos por vezes em que nós estabelecemos julgamentos na vida das pessoas, mas nos colocando como o critério. Pai, nós não temos essa capacidade, porque nós somos falhos, somos limitados, e se nós nos colocarmos como critério final, fatalmente, Pai, nós julgaremos mal, né? Nós não agradaremos o seu coração. Então, oro, Pai, para que Cristo seja de fato a referência das nossas falas, o parâmetro dos nossos julgamentos. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos a compreender a importância de, como igreja, assumir esse encargo de denúncia quando necessário, mas nunca de humilhação, de diminuir as pessoas, sabe, abordá-las num senso de superioridade e inferioridade, ainda que elas não cultivem a mesma crença que nós. Que haja, Senhor, compaixão e sensibilidade pelos povos de maneira geral. Essa é a minha oração. Ainda de olhos fechados, irmãos, ainda de olhos fechados. Talvez você entrou aqui essa noite, como eu disse, carregado, pesado, né? Alguém se sentindo culpado, condenado, lidando mal, né? Com alguma situação que te aprisiona. Talvez você é alguém que há anos carrega aí marcas do ser julgado, né? Esse julgamento que deveria vir para a restauração acabou sendo utilizado como acusação, manipulação, exposição. E essa oração é para você. Então, em nome de Jesus, você que entrou aqui essa noite e ouvindo essa mensagem, viu em Cristo esperança, viu em Cristo a possibilidade de um recomeço, eu quero orar por você. Você que entendeu, especialmente essa parte final, onde eu disse que os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Você que hoje quer entregar o seu coração para Jesus e quer não apenas conhecer que Ele perdoou os pecados, mas provar do perdão dos pecados. É importante que você confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é um dia decisivo para você. Não de que hoje seja o seu último dia, eu não controlo essas coisas, nem você, quem sabe. Mas é importante que hoje você entenda que a mensagem de Cristo chegou na porta do seu coração. E diante da porta do seu coração, você precisa tomar uma decisão. Porque Cristo Jesus decidiu morrer por você. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, perdoou os seus pecados. Não há mais razão, sentido algum, de você continuar levando a sua própria vida na força do seu próprio braço. Sendo que Ele pode ser a sua companhia, Ele é o seu Salvador, Ele é o perdoador. Então, se você está aqui nessa noite e deseja entregar o seu coração para Jesus, quero orar por você. Você que deseja hoje fazer de Jesus o Senhor, o Salvador da sua vida, do lugar onde você está de olhos fechados, levante bem alto a sua mão para que eu possa identificar e orar por você. Fique com a mão levantada se você quer hoje entregar o seu coração para Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Quantos mais querem hoje entregar a sua vida para Jesus Cristo? Graças a Deus, eu vejo sua mão ali, graças a Deus, graças a Deus. Quantos mais? Fique com a mão levantada, graças a Deus. Oh, que maravilha, amém. Fique com a mão levantada, como Deus é bom. Você que deseja hoje entregar a sua vida para Jesus Cristo, do lugar onde você está, levante bem alto, se junte a essa turma para entregar o seu coração para Jesus. Amém. Fica a mão levantada. Talvez você está aqui, tendo conhecido a Cristo, você se afastou, se esfriou, distanciou, e isso gerou um peso maior ainda. Pois bem, hoje é a noite da gente quebrar esse peso. Hoje é a noite de Cristo fazer morada no seu coração. Você quer voltar para os braços do Pai? Levanta também a sua mão bem alto. Essa oração também será para você. Amém? Graças a Deus. Amém. Todos que levantaram as mãos, pode abaixar agora. Vamos aplaudir esses irmãos. Amém. Você que levantou a sua mão, eu vou agora orar para encerrar o culto. E aí eu vou descer a escada, eu vou ficar exatamente aqui. Você que levantou a sua mão, por favor, quando eu encerrar o culto, vem aqui, que eu quero poder te cumprimentar e orar pela sua vida. Amém? Combinado? Combinado? Você que levantou a mão, eu vi vocês aqui de cima. Eu vou ficar te esperando aqui, quando acabar o culto. Você vem aqui, se você estava perto e viu a pessoa levantando a mão, acompanha ela. Eu vou estar aqui, culto encerrado, para poder apertar a sua mão e orar por você. Amém, igreja? Amém. Lembrando, nós temos um time de intercessão. Se você entrou aqui com alguma dor ou enfermidade, ou tem algum pedido de oração, esses irmãos estarão disponíveis para orar em seu favor. E eles vão aparecer em alguns instantes. Amém? Eles vão... Calma, sempre vem, amém, irmão?
Já eles aparecem aqui. Valeu! Valeu! Só que maravilha, sempre chega, mas sempre estão por aí, orando. Então nós temos um time de intercessão. Se você entrou com alguma dor, enfermidade, eu tenho um pedido de oração. Esses irmãos estão aqui para orar por você. Amém? Vou orar para a gente encerrar. E aí, quem quiser continuar, nós continuaremos cantando com o coral. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua boa palavra, pela tua boa presença. Senhor, eu quero te agradecer pelo que o Senhor está construindo na nossa comunidade. Eu percebo, Senhor, um processo de refinamento, um processo de amadurecimento. E o amadurecimento, Senhor, aponta para salvação, aponta para misericórdia. Os maduros são misericordiosos, Pai. Então, em nome de Jesus, que a nossa igreja seja conhecida não pela fama da sua quantidade, mas que a nossa igreja seja conhecida pela justiça, seja conhecida pela compaixão, seja conhecida pela misericórdia. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Vai na graça e vai na paz. Boa semana. Você que levantou a sua mão, vou ficar te esperando aqui.